No último Shabat, eu quero dizer o último Shabat inteiro, o último dia de Shabat. Shabat não acontece só na sexta-feira à noite. Antes da leitura da Torá, no sábado de manhã, eu expliquei que a gente estava no finalzinho da última Parashá, numa transição para a Parashá dessa semana, Parashá Vaigash, um dos momentos de maior suspense entre Parashiot na Torá inteira. Na semana passada, demos o segundo episódio da trilogia Yosef e seu manto Technicolor. E após criar toda uma trama com seus irmãos, obrigando eles a trazer até o Egito seu irmão mais novo, Benjamim, Yosef novamente cria uma situação bem problemática entre os irmãos, e ele pede aos seus servos que escondam coisas nas mochilas dos irmãos, e assim parece que eles queriam roubar alguma coisa. E justo no meio dessa trama, sem saber como que os irmãos vão reagir, acaba Parashá Miketz. Nesse Shabat, começamos a terceira parte da trilogia de Yosef, onde ele finalmente começa a se reconectar com os seus irmãos. Yehudá, um dos irmãos mais velhos, finalmente enfrenta seu irmão Yosef. Vaigash e Yehudá. Daí justamente veio o nome da Parashá, Vaigash se aproximou, de alguma maneira, Yehudá a Yosef, protestando contra a maneira como ele e seus outros irmãos foram tratados. Talvez o maior, mais longo discurso do livro de Bereshit inteiro, um capítulo quase inteiro dedicado ao protesto de Yehudá. Yehudá, no meio desse discurso, fala do carinho que seu pai tem por Benjamim e a saudade que ele sente por Yosef, o irmão de pai e mãe de Benjamim, do qual eles nem sabem do paradeiro. Ao escutar um pouco essas palavras, Yosef cai em choro e revela a sua identidade aos seus irmãos. Os irmãos, um pouco incrédulos, não conseguiam acreditar que estavam diante de Yosef, do irmão que eles venderam ao invés de matar. Afinal, eles pensavam que Yosef ou era escravo em algum lugar, ou talvez já havia sido morto, mas jamais que Yosef fosse uma pessoa tão importante no Egito. E Yosef estava lá, vivo, e se revela aos irmãos. Esse é um dos momentos chave de toda a Torá. Depois de tanto sofrimento, será que chegou o momento dos irmãos se unirem, olhar para frente? Com o incentivo do faraó, Yosef convida os seus irmãos a se estabelecerem no Egito. Fiquem em Goshen, uma região de ótimas terras e fácil acesso para que eles possam manter contato. Yosef então manda buscarem o pai Yaakov, ainda na terra de Canaã. E já idoso, veio para reunir a família junto a uma promessa de uma vida melhor sob os cuidados de Yosef. E enquanto isso, Yosef reestrutura completamente a economia egípcia. E pouco a pouco, tanto ele quanto o faraó se tornam cada vez mais poderosos. Vaishev Israel be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen, vayachazu ba zifru vairbu me'od. E assim, Israel, Yaakov, se estabeleceu na terra do Egito, na região de Goshen. E ali eles adquiriram propriedades, foram férteis e aumentaram muito em tamanho. O faraó deu emprego aos pastores hebreus e os colocou a cargos dos seus rebanhos.
Jacó e seus filhos demonstraram profunda gratidão ao faraó por sua bondade com a sua família. Para nós, judeus, em 2025, pode parecer estranho, mas Egito se tornou a casa dos hebreus. Não de alguns hebreus, de todos aqueles que existiam até aquele momento. Não havia nenhum membro do povo que não estivesse no Egito. Não havia hebreus na terra de Israel. Não só estavam todos no Egito, como se dedicaram a construir uma sociedade ainda mais produtiva, mais forte, mais poderosa. Relendo essa história essa semana, eu quero compartilhar com vocês algo novo que eu aprendi e conectei. Existe uma famosa profecia de Irmiarro, profeta Jeremias, no momento em que o povo segue para o exílio da Babilônia, após a destruição do primeiro templo de Jerusalém. São muitos os paralelos entre as histórias e as práticas judaicas que temos até hoje, e algumas delas têm origem justamente nessas narrativas. No capítulo 29 do livro de Irmial, o profeta diz: sintam-se em casa, construam casas, plantem jardins e comam o que cresce naquele país. Trabalhem pelo bem-estar do país e rezem a Deus para o seu sucesso. Encontrem esposos e esposas, tenham filhos e filhas, multipliquem-se e cresçam, não deixem de viver, apesar das dificuldades da nova terra. Assim como na história dos nossos patriarcas, há uma promessa de que enquanto vocês se dedicam a essa nova terra, o povo um dia retornará a seu lar nacional ancestral, a terra de Israel. Ser judeu nesse momento significa assumir uma responsabilidade moral. Independente de onde nos encontramos, temos a consciência que não vivemos sozinhos. Temos respeito e gratidão a todos aqueles que abriram as suas portas ao longo de história para judeus refugiados após qualquer uma das nossas tragédias. A Torá nos ordena: ame o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Justamente por sermos quem somos, por termos passado pelo que passamos, acreditamos que isso gera uma responsabilidade moral de cuidar do que é bom para todos. A história nos ensina que seremos mais prósperos e mais felizes quando nossos vizinhos são mais prósperos e mais felizes. Nossos caminhos estão entrelaçados. Vivemos e morremos lado a lado. Se as coisas vão bem para a Babilônia, as coisas vão bem para todos que vivam na Babilônia. E a nossa história judaico-brasileira não é tão diferente nesse sentido. Gostaria de ler algumas palavras do nosso querido rabino emérito, professor doutor Fritz Pincus, em seu livro de memórias Estudar, Ensinar e Ajudar. Nesse livro lemos histórias vívidas e marcantes da sua memória e que deram origem à comunidade que somos hoje. Rabino Pincus diz: em muitas partes do mundo estavam sendo fundadas congregações apenas em continuidade ao que existia na Europa. Nós não pensávamos em reduzir uma congregação
a um centro que visasse somente a atividade dos refugiados. Pois, embora não pudéssemos esquecer nossa própria condição de refugiados, não chegamos para permanecer nessa condição. Nós pensávamos primeiramente no futuro de uma comunidade judaico-brasileira. Por isso, deveríamos e queríamos evitar uma aplicação simplista dos modos de organização que outrora foram apropriados para os judeus na Alemanha, inclusive na sua língua. Alguns parágrafos depois ele continua: hoje, vejo que atingimos os nossos objetivos. Somos uma congregação judaico-brasileira, reconhecida e aceita como tal, tanto por brasileiros não-judeus, como por judeus que não estão em nossa congregação. E temos continuidade nas novas gerações, que nas chamadas congregações de refugiados não conseguiram. É um privilégio para nós ter acesso às palavras do Rabino Pincus, que demonstram seu claro entendimento do que havia acontecido com os judeus, os hebreus, no Egito, na terra de Goshen, assim como seu coração atento à mensagem do profeta para os judeus exilados na Babilônia. Leio essas palavras e faço essas conexões para nos lembrar do nosso propósito como povo e da nossa missão como comunidade. Eu acredito que temos um chamado para ser cada vez mais atuantes no futuro de São Paulo e do Brasil. Como judeus, reafirmamos o nosso amor e vínculo espiritual com a terra e o Estado de Israel. E nosso sionismo não é contraditório à nossa responsabilidade pela sociedade da qual somos cidadãos com todos os direitos e deveres. Pelo contrário, fortalecemos nossos valores ancestrais através da cultura e da literatura hebraica e israelense. Através da nossa história e religião, através do nosso âmbito particular comunitário, assumimos a missão de trabalhar por um país melhor, por uma sociedade mais justa, diversa e inclusiva. Rabino Pincus ainda escreveu: a importância da sobrevivência dos princípios do que havia sido, aqui no Brasil, de modo algum se resumirá a uma mera transposição. Sua exigência, ao contrário, foi a de tornar o judaísmo, com suas tradições, cada vez mais vivo no contato com os desafios da atualidade, da nova comunidade e do novo país. Assim como assumimos a responsabilidade para com a sociedade ao nosso redor, seguindo os passos de Yosef, do profeta Irmiyahu, devemos nos dedicar ao nosso ambiente particular, fomentando uma vivência judaica viva e pertinente aos nossos dias. Precisamos viver nosso judaísmo de forma autêntica, comprometida e significativa. Podemos aprender mais hebraico e nos conectar com a literatura hebraica através do tempo e do espaço. Podemos alongar nossos músculos espirituais através das diversas experiências rituais judaicas, buscando nos conectar com os valores divinos e as práticas humanas da nossa tradição. Podemos nos aprofundar nos estudos, dobrar nossos esforços com as ações sociais, nos voluntariar para as mais diversas demandas e oportunidades da nossa comunidade. Seguindo os passos do Rabino Pincus, quero fazer um convite a cada um, cada uma que está aqui hoje escutando essa mensagem,
ou em qualquer momento futuro. Construam casas, plantem jardins e comam o que cresce no país. Trabalhem pelo bem-estar do país e rezem a Deus para o seu sucesso. Não deixem de viver apenas pelas dificuldades da nova terra. E não se esqueçam do privilégio e da responsabilidade, que é ser herdeiro de uma tradição tão rica e relevante como a nossa. Que o início do ano civil de 2025 traga energias renovadas para a nossa comunidade e para o nosso país, Brasil. Que seja um ano repleto de bênçãos, saúde e prosperidade para todos que aqui habitam, independente de suas origens ou crenças. Que seja um ano no qual possamos trabalhar ainda mais e atingir a tão desejada paz. Shabbat Shalom.